Agora sim, continuaremos com as nossas atividades deste seminário e convidamos para compor a primeira mesa que abordará o tema Perspectivas e Desafios para a Implementação dos Parâmetros de Qualidade e Equidade para a Educação Infantil. A professora Rita já está aqui posicionada. Convidamos também o professor da Universidade Federal do Ceará, pesquisador do Centro de Excelências em Políticas Educacionais e do Instituto da Primeira Infância, o professor Guilherme Ife, por gentileza, a quem eu peço aplausos também. A professora Ana Paula Soares, também da USP, ela retorna para as contribuições dessa primeira mesa. E convidamos também a representante da Undime, a professora Sandra Helena Garcia Ramaldo, por gentileza. Bom, passaremos a palavra para a professora Rita, que irá conduzir essa primeira mesa. Por gentileza, a palavra está com a senhora. E é um pouquinho ossos do ofício, né? Porque, além de já ter participado da primeira, da segunda, dessa terceira, ainda vou participar de outras, tá? Mas vocês têm paciência e é importante vocês entenderem que isso é uma luta pelo compromisso do governo federal com a educação infantil, né? Bom, essa mesa aqui representa uma parceria, dentre inúmeras parcerias que nós vamos evidenciar em outras mesas, né, com vários parceiros que estão aqui presentes, né, estarão em outras mesas, mas essa é a parceria estruturante desse processo. São acordos de cooperação técnica, são termos de execução descentralizada que o MEC estabeleceu com a Universidade Federal do Ceará ainda em 2022, né, que o MEC estabeleceu com a USP a partir de 23, né, com a participação da FAPESP, nessa perspectiva de enfrentamento das desigualdades, que nós também podemos chamar das injustiças da educação infantil no âmbito das populações e dos territórios do Brasil, tá? Então, essa é uma parceria aqui estruturante de outras parcerias que nós vamos ter em outras mesas, porque esse compromisso é um pouco essa articulação de inúmeros compromissos de partes, de entidades, de grupos da sociedade brasileira, tá? Então, em torno de quê? Em torno da equidade e da qualidade. Para isso, nós, do MEC, desde 2023, temos construído um processo de definição do que é qualidade e equidade. É uma discussão muito complexa no nosso país, e a estrutura que nós optamos para enfrentar essa discussão foi a estrutura de retomar os parâmetros nacionais de qualidade da educação infantil, ok? Então, eu queria... Quem vai poder projetar a minha... Então, eu queria lembrar a vocês um pouco a trajetória desse processo de institucionalização dos parâmetros de qualidade, tá? Na minha avaliação, eu entendo que essa discussão
ela começa em Quero. Isso. Ela começa em 95, pessoal. Nós não tínhamos nem a LDB aprovada. Quando o MEC produz, em colaboração com a Maria Malta e a Fúvia Rosenberg, o que eu considero um manifesto pela educação infantil. Para mim, esse documento ele é atual e ele deve ser reconhecido como um manifesto da educação infantil, que é o documento Essa Creche Respeita os Direitos Fundamentais das Crianças, né? Tudo bem? Esse é o primeiro documento da política que trata especificamente e define alguns parâmetros, sem usar esse nome, de qualidade e de equidade. Tá? Então, fica aí a dica para esse manifesto que eu considero super atual e gostaria imensamente que o MEC republicasse, mas essa é outra discussão, esse é outro compromisso. Em 2006, aí já na gestão da Ângela Barreto, já com a LDB, né, em processo de implementação, o MEC lança 2 publicações intituladas Parâmetros Nacionais de Qualidade da Educação Infantil. Uma sobre qualidade, outra sobre infraestrutura. Era tão complexa a situação da rede física que a discussão da qualidade de infraestrutura ela vira um outro documento com uma outra estratégia, com outros interlocutores. Tá? Esse documento, se a gente estudar, ler esse documento, ele é muito focado na integração da educação infantil aos sistemas de ensino. Ele é muito basicão. Na verdade, ele não discute equidade. Ele não toca na questão da diversidade. Ele vai discutir muito a integração ao sistema, quem é o profissional, como é que organiza, como é que regulamenta. Em 2018, com a coordenação da Carolina Velho, nossa colega aqui, ela retoma a COED, na época COED, retoma a discussão de parâmetros no mesmo processo de grupos de trabalho, de consultorias, de leitores críticos. É interessante a gente observar que algumas pessoas estão presentes desde 95. Isso é muito legal, né, Zilma? É uma delas que está aqui conosco. Desde 95, naquele documento lá da Fúvia da Maria, que também é submetida, leitores críticos, né? E continuam até hoje. Essa discussão retomada no MEC, ela vira, dentro do MEC, uma disputa interna a partir da ênfase que o MEC dava naquele momento a uma política nacional de alfabetização na educação infantil. Então, há divergências, há disputas inegociáveis entre a área que coordenava a política de alfabetização e a área que coordenava a educação infantil. É gerado um outro documento e, frente à não resolutividade, frente a uma negociação que não avança, o MEC faz uma opção que é um grande ganho para nós, de enviar para o Conselho Nacional de Educação para ver se ele resolvia as polêmicas do documento. Dezembro de 2020, o documento do MEC é enviado ao Conselho Nacional de Educação. Fevereiro de 2023, eu assumi a coordenação. Primeira medida, que era uma conversa com o Conselho Nacional. Vamos pedir vista nesse processo, porque o que estava lá não representava
às nossas necessidades e às nossas concepções. Nesse processo de negociação, gente, 2020 a 2023, sem o Conselho conseguir ter uma posição sobre o documento que estava lá. Por que eu estou trazendo isso? E vou trazer mais ainda para vocês, porque esse debate ele é muito complexo. Num país continental como o nosso, num país desigual como o nosso, num país onde a nossa população de 0 a 3 anos é muito atingida pela miséria, pela fome, pela violência, né? É um desafio enorme, é uma pretensão enorme e é uma impotência, às vezes, enorme, que só é possível de ser enfrentado no coletivo. Não tem MEC que resolva isso, não tem Conselho Nacional que resolva isso, se as professoras, se os gestores municipais, se os ministérios públicos, se as universidades não se comprometerem com essa discussão. Tá? E aí a gente consegue um outro processo de negociação, uma outra comissão, com já a participação da Federal do Ceará, da USP, fazemos um processo coletivo, uma consulta pública nacional sobre os parâmetros, onde apenas 2 itens de 100 e poucos parâmetros que a gente propunha eram consenso, certo? Banheiro adaptado para criança e limpeza na creche. O resto, o Brasil não se entende. O Brasil disputa concepções. Tá? E em outubro de 2024, ano passado, o Conselho normatiza, regulamenta, estabelece um marco normativo mandatório para todo o Brasil implementar. E é interessante como o Conselho faz isso, porque ele faz a partir de aprovação de diretrizes operacionais para a implementação. Os parâmetros que nós tínhamos enviado para o Conselho é um anexo dessa diretriz. Assim como o documento da Base Nacional é um anexo da definição do Conselho Nacional, né? Então, pessoal, neste processo todo, 30 anos de negociação, de debate, de tensões, eu vou destacar para vocês as contradições que nós precisamos enfrentar nesse processo. Ou seja, ele não está resolvido. Ele está em disputa na nossa sociedade. Então, a primeira delas, pode passar. Essas diretrizes, né, elas vão estar organizadas em 5 dimensões, vocês devem conhecer, né, que é a gestão democrática, a proposta pedagógica, a formação dos professores e educadores, a avaliação, a infraestrutura, ok? Essa árvore aí, gente, é uma estratégia de luta nossa. Nós estamos propondo que toda vez que a gente discutir parâmetros de qualidade, diretrizes operacionais, enfrentamento de desigualdade, equidade, a gente use essa árvore, numa analogia com a árvore da vida, representando esse esforço de construção comprometido com a vida. Então, com muito otimismo, vocês sabem, eu sou uma pessoa otimista, eu vou destacar alguns artigos que são bastante contraditórios e que nós temos que resolver na prática. Na prática da regulamentação dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais, nas práticas de avaliação da educação infantil, nas práticas de formulação da política. Primeiro deles é o artigo 6º, que obriga o atendimento à demanda por vagas na educação infantil e, pela primeira vez, estabelece, numa norma nacional, o número de crianças por turma e professor. Atenção, o caput do artigo
fala proporção de bebês e crianças por professor regente. Os incisos do artigo falam para bebês de até 2 meses e 5 bebês educador. Educador é sinônimo de professor? Aqui já vai uma contradição e uma disputa que não foi resolvida. Pessoal que está trabalhando com avaliação, Carlos Chagas, Lepes, vocês trabalham com educador ou professor? A avaliação é para reforçar, o professor está lá na nossa LDB, né? A exigência é claríssima. Professor habilitado em nível superior, com carreira, com valorização, com piso, com não sei o quê, com concurso. Tá? Então, fica aqui a nossa primeira questão de disputa. Depois, os parâmetros, o documento dos parâmetros é professor, tanto que o caput desse artigo determina a proporção de crianças por professor. No inciso, a gente coloca o Conselho Nacional, né, que vocês sabem, inclusive, que essa votação não foi consensual, né, tem dois votos que não aprovaram essa resolução. E só para dizer para vocês, essa resolução continua em disputa no Congresso Nacional, com pedidos de revogação de artigos e com pedidos de revogação de toda a resolução. O outro artigo é o artigo 13, né, que vai falar da transição dos anos iniciais do ensino fundamental e a articulação com o atendimento da primeira infância. Outra contradição. Primeira infância é uma política muito mais ampla do que a da educação infantil. Eu tenho políticas de primeira infância na saúde, no desenvolvimento social, na cultura, no Ministério das Mulheres, da igualdade racial. Então, aqui, e o que a gente observa? Que, na prática, essas ações, elas estão muito referidas ao último ano da pré-escola e aos anos iniciais do ensino fundamental. Um avanço dessa redação é que fala da organicidade do percurso da educação infantil para o ensino fundamental. Ou seja, é desde o berçário que nós temos que trabalhar essa relação educação infantil e ensino fundamental. Tá? A outra dimensão é identidade e formação profissional. Então, o artigo 16 reafirma a LDB. Olha, lá no grupo de criança nós estamos com o educador. Aqui eu estou com o professor. Né? Define a exigência de formação continuada. E agora, estabelece que os sistemas de ensino, os respectivos sistemas de ensino municipais, que hoje são mais de 3.000, não é, Manuel? Que são o sistema municipal, os estaduais, que são 26 e um distrital 27, que esses sistemas que ofertam a educação infantil poderão organizar carreiras específicas para profissionais de apoio e suporte. Ou seja, a LDB admite esse profissional, mas não regulamentou como regulamentou o professor. O que essa resolução faz? Delega para os municípios. E nós já temos, na prática, municípios que têm essa carreira, muitos não têm carreira, é um contrato temporário, mas muitos que têm carreira com exigência de ensino fundamental, com carga horária de 44 horas semanais,
Está vendo, Clotilde, a precarização, a sobrecarga desse profissional presente na nossa realidade? E ainda atribuído ao município. Então, nós podemos ter 5.580 carreiras de profissionais de apoio, que vão de babá, pajem, a pedagogo com pós-graduação. E no dia seguinte que o município faz isso, esse profissional entra no Ministério Público pedindo isonomia e integração na carreira do professor. Ou seja, plantaram uma guerra dentro do cotidiano da educação infantil. Não é? Porque é claro que esse profissional, se ele atende um grupo de crianças, se ele tem formação, ele está na função da docência, né? Quer dizer, essa discussão é super complexa, o Ministério Público tem sido um grande parceiro, né? E, além disso, no cotidiano da creche, gente, isto é uma disputa pela criança, pela família, né? Esse profissional acaba tendo uma função que, para ser distinta da do professor, é a função de brincar, é a função de ninar, é a função de alimentar, né? Quer dizer, a essência da docência na educação infantil, que tem especificidades. Tá? Na terceira dimensão da proposta pedagógica, é a que eu considero mais pacificada entre nós, né? Porque a resolução ela vai repetir, reafirmar a questão da elaboração coletiva, os princípios da gestão democrática, da pluralidade de concepções, né? A liderança da equipe gestora e uma revisão periódica dessa proposta, né? O que, na verdade, a gente sabe que não ocorre, né? Tá? E ela entra, então, na dimensão da avaliação da educação infantil. E aqui eu acho que a gente tem uma grande confusão, estamos tentando enfrentar isso, né, com o INEP, com a Fundação Carlos Chagas, com o LEPES, né, com os sistemas estaduais de avaliação dos estados, né, porque existe uma diversidade de avaliações. A avaliação nacional externa em larga escala. Está lá no Plano Nacional, isso é papel do INEP. Né? Esse é um papel do INEP, que precisa transformar esses parâmetros, 100 e poucos parâmetros, em indicadores nacionais de qualidade. Isto não existe no Brasil. Cada um cria do jeito que acha correto, claro. Felizmente, são grandes instituições de pesquisa que estão trabalhando nisso, criam com seriedade, mas não é uma dívida do INEP, né? Porque parâmetro não é indicador e a resolução, as diretrizes colocam que os municípios têm que atualizar as resoluções, os estados têm que atualizar e o INEP tem que definir os indicadores nacionais de qualidade da educação infantil. Gente, não adianta a coordenação do MEC cobrar isso sozinho do INEP. Nós temos que montar estratégias, esse encontro pode tirar encaminhamentos, né? Mas existe uma outra avaliação, que é uma avaliação que o próprio município ou que o sistema estadual de avaliação, ao incluir a educação infantil, faz. E no sistema estadual, o que acontece? Ele faz muito baseado no ensino fundamental, porque os estados têm se afastado dessa atuação com a educação infantil, embora eles tenham competências. Não têm competência com a oferta, mas têm competência com a educação infantil, né? Então, o que acontece? Esses sistemas estaduais acabam um pouco também avaliando, incluindo desempenho da criança. Outra discussão.
E uma outra questão importante, que não tem sido adequadamente tratada, é a avaliação do processo de desenvolvimento da criança. Essa é uma avaliação que quem faz é a escola, é quem está em interação com a criança, mas é a mais cotidiana que existe. Educação infantil avalia, classifica e só não retém porque a lei não permite. Porque, pelas estratégias de avaliação da criança, eles aplicam prova em crianças. Né? Então, é uma outra dimensão, né? O LEPS tem se debruçado sobre isso, né? Temos uma proposta do LEPS, mas o que eu estou trazendo com isso aqui, né? A última dimensão é a questão da infraestrutura. Infraestrutura, gente, no âmbito do MEC, não é com a Secretaria de Educação Básica. Nossa secretaria não constrói. Quem constrói é o FNDE. Pelo PAC, pelo Proinfância e pela retomada de obras paralisadas da educação infantil. Tá? E essa é outra relação também muito complicada, né? Que, para a gente ter condição de um diálogo melhor, esse tipo de discussão coletiva aqui é muito importante, né? Para que a educação infantil entre no debate da infraestrutura, entre no debate da avaliação dos indicadores nacionais. Tá bom? O que eu quis mostrar com isso? Que parece que resolve, né? Que os parâmetros estão resolvidos, os parâmetros estão em disputa, os parâmetros estão em negociação. Daí essa nossa iniciativa de seminários regionais, de apoio de universidades, de participação da Undime, de participação da UNCM, de participação do Unicef, do Itaú Social, da Secadi, né? Da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, da Carlos Chagas. Né? Isso tem que estar claro para vocês. Esse debate aqui não é um debate acadêmico. Esse debate aqui é um processo de negociação, de disputa, que nós temos que ter uma posição clara de que lado nós estamos. Qual que é a nossa posição comprometida com a criança. E aí, o último slide é esse slide que eu ganhei de presente do Cláudio Secom, né, nosso parceiro, que ele bota, então, as pessoas e as crianças molhando, aguando essa árvore que a gente construiu como símbolo da qualidade e da equidade. Então, vocês todos estão convidados a dar vida a essa árvore da qualidade, da equidade da educação infantil. Próximo símbolo nosso vai ser um regadorzinho. Todo mundo de regadorzinho assim, ó, para, ó. Muito obrigada, gente. Permita antes, porém, fazer só um registro, né? Está aqui conosco também a professora Denise Jacobi de Paula. A gente fez uma pequena alteração, representando aí a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Feito esse registro, passamos a palavra agora para o professor Guilherme. Bom dia a todos e a todas. Para mim é um prazer e uma satisfação enorme estar aqui, depois de tantas falas que a gente mal começou o seminário, mas já muitas falas emotivas e reconhecimento, começando pela Clotilde e pela Rita, e aí agradeço a todos pela presença, para que a gente possa discutir um pouco do que nós temos feito nessa colaboração que envolve a Universidade Federal do Ceará, o LEPS, junto à Coordenadoria de Educação Infantil, né, com a Rita, e tantos outros parceiros. Pode passar. Então, eu vou começar com um videozinho. A gente tem feito videozinhos para exemplificar o que a gente está discutindo. Facilita para quem
às vezes tem ainda nesse país muita dificuldade de leitura, né? E aí a gente conta agora com a tradução também em Libras para auxiliar um outro público na questão da acessibilidade. Os parâmetros nacionais de qualidade e equidade para a educação infantil. Os parâmetros são diretrizes e critérios que visam garantir que creches e pré-escolas ofereçam uma educação de qualidade, voltada para o desenvolvimento de bebês e crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. De acordo com a Constituição de 1988, no artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a finalidade da educação infantil se traduz no desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Para alcançar esse objetivo, a educação ofertada necessita ser de qualidade. Por isso, a Política Nacional de Educação Infantil orienta que a qualidade seja assegurada pelo estabelecimento de parâmetros. Assim, surgem os Parâmetros Nacionais de Qualidade e Equidade para a Educação Infantil, elaborado em 2006 e publicado em 2008. Composto por 4 volumes. Em 2017, o documento passou pela sua primeira atualização, finalizada e publicada em 2018. O documento está alinhado à Constituição Federal de 1988, a Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, ao Plano Nacional de Educação, ao Marco Legal da Primeira Infância e à Base Nacional Comum Curricular. Os parâmetros também trazem orientações que servem como referência e base para a construção dos documentos estaduais e municipais, a fim de entender as especificidades de cada local. Em 2023, o Ministério da Educação propôs uma nova revisão do documento por meio de reuniões técnicas ampliadas. A elaboração do documento revisado contou com a participação de especialistas, grupos de pesquisa, organizações da sociedade civil e movimentos sociais. Visando a ampliação da participação, no início de 2024, o MEC promoveu uma consulta. Foram 1.717 instituições participantes, abrangendo representantes dos 26 estados e do Distrito Federal, resultando no número de 2.230 contribuições. O documento atualizado com as contribuições foi enviado ao Conselho Nacional de Educação, que aprovou a nova versão. Em seguida, o documento final foi enviado ao MEC para homologação. O novo documento reconhece as diversas infâncias no Brasil e inclui novas legislações importantes, como a educação bilíngue de surdos, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental quilombola, as medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nos estabelecimentos educacionais ou similares e a Política Nacional de Atenção Psicossocial nas Comunidades Escolares, além de utilizar no texto como embasamento a Convenção 169 de 1989 da Organização Internacional do Trabalho sobre os Povos Indígenas e Tribais. Essas diretrizes orientam as ações de gestores e profissionais no âmbito municipal e em creches e pré-escolas, na busca por uma educação mais justa e inclusiva. Com a atualização de 2024, esperamos um impacto positivo na qualidade e na equidade
do atendimento às crianças em território brasileiro desde os primeiros anos de vida. Então, esse vídeo ele retrata um pouco da história que a Rita nos narrou, mas ele também tem uns componentes importantes que a Ana vai falar em seguida, que é a inclusão de determinadas comunidades que estiveram à margem de todo esse processo, que agora estão reconhecidas no documento, né? Essa apresentação, então, ela está estruturada com base no documento, que tem, como a Rita mencionou, 5 dimensões, e o que a gente tem se debruçado na tentativa, né, de construir uma diretriz operacional, pegando o nome que o MEC tem do documento dos parâmetros, pensando na operacionalização no chão da escola, né, com base nas dimensões que estão com um conjunto de parâmetros que abordam diversos aspectos, e eu vou me deter aqui sobre alguns deles, né, que envolve todas essas dimensões, essas 5 dimensões. E o que nós temos construído está associado a um conjunto de informações que versa sobre conceitos chaves baseado nessa questão da inclusão e da equidade da educação. Lembrando que a gente vai discutir um documento que tem uma diretriz pensando num caminho, né, mais inclusivo, equitativo e na garantia de direitos. Direitos esses que são inegociáveis, como o acesso e principalmente a permanência com qualidade. Então, a gente está falando sobre acesso e permanência, e aí tem uma discussão muito ampla nesse tema, que está com base na meta 1 do PNE. Nós estamos em 25, a meta era até 16 para matricular todas as crianças de 4 e 5 anos na pré-escola, e a gente não alcançou a meta nem em 16, nem em 17, nem 18, nem 19, nem em 24. Né? E estamos também com uma meta que aí é sobre 50% de bebês e crianças de 0 a 3 anos matriculados, e também a gente não alcançou essa meta. E aí tem uma discussão para além do acesso, que é a permanência. E permanência essa deve ser com qualidade para que as crianças tenham o seu outro direito assegurado. Uma outra questão que está associada é a participação da comunidade escolar. Isso deve ser amplamente discutido para que a gente possa ter, né, os diversos atores nesse documento contemplado. Temos também a promoção da diversidade e inclusão, que hoje a gente tem ainda assistido várias dificuldades de incluir as crianças. E aí, quando você vai, às vezes, numa escola de educação infantil, uma unidade de educação infantil, a inclusão se dá pelo acesso, mas não pelas brincadeiras e as interações com as outras crianças. Né? A gente assiste esses profissionais que a Rita mencionou de apoio, muitas das vezes cuidando da criança, com a criança no colo, e ela não tendo ali o seu direito assegurado de interagir, como a Clotilde falou, com as outras crianças. Então, tem um outro conceito que está na colaboração associada ao instrumento. Acho que eu vou falar de pé, porque eu olho a tela. É mais fácil. Não vou ficar com dor no pescoço. Tá certo. Tá. Pensando na dimensão 2, a gente está discutindo a identidade e formação profissional. E aqui tem um ponto importante, como a Rita mencionou. Essa dimensão foi um ponto de maior divergência na consulta, que está associado ao que a Rita trouxe na discussão de quem são esses profissionais. Por mais que a LDB é explícita sobre a questão da regência, o documento ainda tem lá uma discussão sobre todas as pessoas que possam atuar. E aí tem uma discussão em termos de formação continuada, prática reflexiva e promoção de educação inclusiva. Aqui, eu me lembro de uma pesquisa que o LEPS fez, associada a uma pesquisa nacional, né, de qualidade e avaliação da educação infantil, e a presença de formação dos professores que eles mais desejavam tinha a ver com a educação inclusiva. Quer dizer, é uma demanda dos professores para que essa educação possa ser alcançada. Lembrando que muitos dos currículos não tocam ainda, né, ou tocam marginalmente nessa discussão. Na proposta pedagógica, os conceitos-chave que a gente traz seriam elaboração colaborativa, e aí tem um potencial de escuta das crianças para acontecer, o plano orientador, a
A promoção da gestão democrática, a promoção da qualidade e a atualização e reconhecimento do que acontece no cotidiano, ou seja, a proposta pedagógica ela deve ser construída e debatida com os diversos atores, inclusive com as crianças, né? Aqui eu me lembro de uma conversa com a Rita e ela trouxe uma frase do Dudu, né, que ela perguntou para ele, Dudu, o neto da Rita, se ele estava gostando da educação da escola, e ele falou que não. E ela falou, mas por quê? Ele falou, porque, vó, eu quero saber por que o sol não cai. Ele está lá em cima todo dia, ele não cai. Por que o sol bate no tijolo e o tijolo não derrete? Né? Ou seja, a gente tem que escutar as crianças para fazer uma elaboração mais coletiva do que tem na proposta. Pensando na dimensão de avaliação e educação, tem a responsabilidade do Estado, como foi frisado para a Rita, e aí alguns estados têm feito isso, e também secretarias municipais. Lembrando a Rita também que todo dia me cobra que a gente tem um projeto com o MEC, não com o governo do Ceará, nem com a Prefeitura de Fortaleza, mas a gente construiu junto ao Estado e agora junto à Prefeitura um sistema de qualidade que contempla uma série de ações que estão baseadas nos parâmetros, né, nos direitos e nos deveres de cada um deles, na documentação pedagógica, na autoavaliação que as professoras fazem das crianças e também que as crianças têm autonomia para isso. Pensando na infraestrutura, tem as medidas, né, com qualidades nos insumos, e aí os insumos são diversos, as considerações socioculturais e ambientais, a gente pode trazer uma série de discussões de elementos da natureza, ampliação do repertório, desemparedamento, o planejamento e arquitetura escolar, que ele não deve ser restrito somente ao prédio, mas ao entorno da escola, porque tem uma questão de acesso, né? Me lembro de uma discussão na prefeitura, que a escola foi reformada, ela ficava num prédio bonito, numa praça, mas depois de inaugurada, percebeu-se que ali fazia a conversão de um ônibus. E aí não é muito agradável a gente deixar as crianças perto de ônibus que estão virando, né? E aí teve que pedir autorização para alterar o trajeto do transporte público. Ou seja, essa construção tem que ser planejada com outros atores para além da educação, certo? E pensando também na acessibilidade e inclusão. Né? A acessibilidade e inclusão não é só de acesso, é de permanência, é do direito à qualidade para todos. Certo? Então, olhando para isso, a gente tem desenhado ferramentas que possam apoiar a implementação dos parâmetros nacionais de qualidade e equidade. Desenhamos um roteiro que vai servir de guia para todas as unidades educacionais, um roteiro provocativo e reflexivo que tende a tornar o gestor escolar, que é a diretora e o coordenador, num processo reflexivo do que ele tem dentro da sua escola e o que ele pode fazer a partir disso. Porque, às vezes, a gente desenha uma política que vem de cima para baixo igual para todo mundo, e cada escola tem a sua particularidade e a sua necessidade diferente. Olhando para isso, ele vai servir, e aí a gente estava discutindo um nome e deixamos a priori, que é o Como Estamos. Né? O Como Estamos é uma discussão coletiva da escola, incluindo professores, né, todas as camadas de atores que estão lá dentro, a cantineira, o porteiro, as pessoas que fazem a limpeza, a zeladoria, para discorrer sobre os parâmetros de como eles vão dentro de cada unidade escolar. Ele está tocando também nas 5 dimensões como documento. Escrevemos, com apoio de parceiros, né, um caderno de práticas inspiradoras que abordam as 5 dimensões, e aí temos alguns autores, como Ordália, né, a professora Silvia Helena, da UFC, Ordália, professora aposentada da Federal de Mato Grosso do Sul, e outras pessoas, a Simone Calandrini, que foi uma gestora da coordenação de educação infantil do município de Fortaleza, junto com a Aline, que ajudou também a gente a escrever isso. Esse documento está baseado em fotos reais, que discute o que as professoras têm feito. Então, a gente tem umas unidades parceiras que nos ajudam nesse processo de documentação, e essas práticas vão servir de alicerce para todo mundo. Né? E aí desenhamos uma oficina nos moldes do que a Ana Paula vai fazer também, pensando na implementação dos parâmetros. E aí a gente vai fazer essa primeira oficina a partir de amanhã e depois fazer em outros estados, junto com seminários regionais e agora os seminários nacionais, e também discutir esse documento. Tá certo? Tem um curso que a gente está terminando de discutir como ele vai ficar, ele vai ser provavelmente disponível na AvaMec, né, para que possa as pessoas compreender
implementar e monitorar as suas medidas de qualidade dentro da escola, não é necessariamente pensando nos secretários, é pensando em quem faz a educação infantil dentro da escola, para que eles possam, e elas principalmente, né, discutir a partir dos documentos norteadores como isso vai acontecer, tá certo? Então, um pouco disso que a gente tem feito, que discute essa possibilidade de contribuir no debate para a implementação das diretrizes operacionais, outrora denominada como Parâmetros Nacionais de Qualidade e Equidade da Educação Infantil. Muito obrigado. Ana, você vai falar agora? Obrigado, professor. Passaremos a palavra agora, então, para a professora Denise Jacob de Paula. A palavra está com a senhora. A senhora pode falar aqui do púlpito, prefere o microfone? Pessoal, bom dia. É sempre um prazer para nós, secretários municipais, a gente poder falar de educação infantil, que é o nosso métier, é o nosso lugar de essência. Primeiro, né? Quando a gente assume a secretaria, eu falo que antes de todo o arcabouço que vem aí da educação infantil. Porque, como o professor Guilherme bem destacou, nós, secretários, nós temos um desafio primeiro, que é a questão do acesso e permanência, sobretudo na creche. Esse ainda é um desafio para nós, secretários. Quero cumprimentar toda essa mesa maravilhosa. Obrigada por todas as contribuições de vocês, por todo o trabalho de vocês, porque nós, secretários aqui na ponta, e eu sou secretária de um município muito pequenininho do estado de São Paulo, e que tem todos os desafios dos grandes municípios. Hoje estou como vice-presidente da Undime São Paulo, e a gente teve a oportunidade de acolher os nossos colegas secretários, sobretudo porque estão iniciando uma nova gestão. Né? E quando a gente vai falar de educação infantil em todos os nossos debates, é sempre um primeiro susto para os secretários. Primeiro, porque a demanda de creche está sempre ali, batendo a nossa porta, via Ministério Público. A demanda, agora, pela questão formativa e todos esses conflitos que você destacou, Rita, sobre os profissionais que fazem educação infantil nos municípios, a gente está sofrendo muitas pressões, e isso deve ser de conhecimento, porque está ali os nossos conflitos, os nossos desafios, de você estar qualificando, mesmo com uma rede que tem profissionais que ainda não têm a qualificação necessária, que atende essas nossas crianças, como bem destacado pela professora Clotilde aqui. Nós ainda vivenciamos isso no estado de São Paulo. E a gente, como secretário também, nós enfrentamos um desafio que é o financiamento, porque está qualificando e está implementando políticas de qualidade para a educação infantil, exige um financiamento, e a gente sabe que se tem um aparelho que hoje é caro para nós, é a educação infantil. Porque se nós queremos falar de qualidade, a gente tem que falar de financiamento. Né? A gente tem que falar de financiamento. Quem aqui é secretário de Educação? Desculpa, para eu me sentir um pouquinho em casa aqui. Eu estou vendo o pessoal... Por que eu perguntei? Porque eu estou vendo o pessoal balançar a cabeça aqui, e eu estou imaginando, né? São os meus colegas enfrentando os mesmos desafios, cada um nos seus municípios, não é? Mas a gente considera... Nós, Undime, é uma briga sempre muito grande, uma conquista sempre muito grande, estar presente num seminário como esse, poder participar de todo esse processo e hoje ter, assim como nós temos um currículo de educação infantil, que eu considero um avanço gigantesco, embora a gente também tenha desafios para implementá-los. A gente ainda está num processo de implementação que é moroso, é difícil, mas que vale a pena. Eu falo que é uma conquista para a educação infantil gigantesca, o nosso currículo, assim como esse parâmetro. E o nosso empenho, o nosso compromisso com a educação infantil passa por essas políticas. E, como Undime, eu quero destacar que a gente assumiu alguns compromissos, e que trago aqui para conhecimento de vocês, que é estar mobilizando e articulando os nossos DMEs, sobretudo os novos, participar todo esse processo e, inclusive, divulgar todas as ações de formação, tá? Os novos DMEs, em todos os nossos fóruns, nos estaduais, nos nacionais, promover a formação
de dirigentes do colegiado ampliado e do Conselho Nacional de Representantes. Promover ações das formações das equipes técnicas das secretarias, porque é um todo muito complexo, que começa no secretário e vai para todas as equipes. Guilherme destacou essa parte muito bem ali. Não dá para a gente sentar na secretaria só deliberando, a gente sabe que educação, e sobretudo educação infantil, a gente não faz dessa maneira, e chegar até a sala de aula passa por um processo muito grande. Discutir com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, o processo de implementação, considerando a realidade de cada município. Porque esse processo de implementação, ele é necessário, ele é nosso compromisso primeiro, mas ele vai exigir de nós muito empenho, porque as realidades nos diferentes municípios, elas são muito complexas ainda. De infraestrutura, quando você coloca a árvore, a gente olha para tudo aquilo, Rita, e a gente olha e fala assim, meu Deus, como a gente gostaria de estar ali, ó, olhando para tudo isso e pensar, nossa, olha, falta um pouquinho só ali, falta um pouquinho só aqui, e a gente sabe que não é bem assim. Não falta um pouquinho, não. Falta muito da gente, falta muito na construção das nossas redes, de toda aquela árvore, de começar pela infraestrutura, de uma gestão democrática, do atendimento, de uma boa proposta pedagógica, que não fique em gavetas, que não sejam gavetas, documentos de gavetas nas nossas escolas. Então, construir tudo isso requer muito compromisso do secretário, muito empenho nosso, enquanto Undime. Acompanhar a discussão dos novos planos municipais e estaduais de educação, porque a gente tem aí já a discussão de um plano nacional. Como a professora Rita disse, a gente ainda, e o Guilherme reforçou, nós não conseguimos atingir a meta 1. Olha o tanto que isso é desafio. Então, é um compromisso nosso da Undime de estar participando de todo esse processo, no nacional, no estadual e nos municipais, acompanhando os nossos secretários para que a gente consiga realmente fazer com que esses parâmetros cheguem lá nos nossos municípios. Então, eu deixo aqui a minha gratidão, enquanto Undime, enquanto secretário municipal, a todos vocês, porque vocês são referências para nós. Eu tenho a minha base docente na educação infantil, então eu sou sempre muito apaixonada por essa etapa. E estar aqui é um privilégio para mim, enquanto educadora, enquanto secretária, mas, sobretudo, enquanto Undime, estar disponível para estar sempre com vocês nesse compromisso de fazer com que esses parâmetros cheguem lá nos nossos municípios e que as nossas crianças realmente recebam educação infantil com a qualidade que elas merecem, como é de direito delas. Obrigada. Obrigado, professora Denise. Passaremos agora a palavra à professora Ana Paula, por gentileza. Eu vou falar rapidinho, até porque à tarde tem uma mesa, né, e eu queria só, nesse contexto dessa mesa, trazer um pouco de que posição e de que lugar, né, eu falo nesse processo de implementação dos parâmetros, e não falo eu enquanto Ana Paula, mas eu enquanto faculdade de pesquisa, faculdade de filosofia, ciências e letras, enquanto grupo de pesquisa, coordenadora do laboratório também de psicologia socioambiental e práticas educativas, enfim, eu acho que é bem interessante essa mesa, porque ela expõe vários avanços, e são avanços históricos, nesse sentido daquilo que outros acumularam, de lutas, e hoje nós estamos, só é possível falar sobre os parâmetros, porque nós tivemos um processo de muita gente que lutou pelo compromisso com as crianças, pelo compromisso com as infâncias, e é a nós que cabe agora, nessa linha histórica, também continuar esse processo de luta. No processo de elaboração desses parâmetros, e aqui eu queria trazer uma particularidade, que talvez, nem sei se todos e todas estão atentas a essa particularidade. Os parâmetros são construídos num diálogo, hoje, muito maior, também com outros atores sociais. E eu acho que isso é muito importante, que a educação infantil entenda o que esses parâmetros fazem também nessa relação com outros atores sociais. Eu participei do grupo, junto com o professor
Guilherme, com a professora Marisa Vasconcelos, da Fundação Carlos Chagas, da Beatriz Abuchain, da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, da professora Ordália e com a professora Patrícia, particularmente com uma questão, né? A gente poder olhar para os parâmetros no processo de diálogo e de conversa com a sociedade, na sistematização deles, olhando para as múltiplas infâncias. E aí, eu acho que entra essa necessidade da educação, mais uma necessidade, mas da educação infantil se abrir para outros acúmulos de outros atores sociais que não nós, internos da educação infantil. Então, esse processo ele foi um processo muito dialogado, inclusive com atores da educação, né, da conquista da educação especial, inclusive dentro do Ministério da Educação, com atores, né, das conquistas da educação do campo, das águas e das florestas, com atores da educação escolar quilombola, com atores da educação indígena, escolar indígena, enfim, né? Esses parâmetros, além dessa linha histórica que a gente já tem na educação infantil, eles se cruzam com outras lutas. E eu acho que isso é muito importante que a gente entenda quando a gente começa a ler os parâmetros. Porque aí a gente vai ver lá, né, vários itens que são itens que tratam dessa multiplicidade das infâncias. E esse é o compromisso, a partir daquilo que a Rita traz, né, eu acho que é muito importante que a gente traga esse como o grande compromisso desses novos parâmetros, com todas as contradições, inclusive, que ele possa ter, e com, né, todas as possibilidades que esses parâmetros também abrem para nós, né? Acho que não dá para a gente olhar para os parâmetros só na chave de leitura dos... eu diria assim, né, algumas vezes a gente usa a palavra desafio como justificativa, né, a justificativa como sinônimo do desafio, né? Então, nós temos muitas justificativas do porquê o nosso sistema é tão desigual. Agora, o desafio, ele nos coloca numa outra posição, que é a posição de enfrentamento dessas situações. E eu acho que é isso que a gente precisa se colocar, cada um no seu lugar, né, que possibilidades a gente tem de enfrentar esses desafios, né, e não apenas da gente justificar a situação pelas quais nós estamos. Esse é o compromisso geral, né, que eu penso que a gente precisa ter. E por que desse lugar que eu estou falando, né, das múltiplas infâncias, e aí também os atravessamentos etários, as diferenças em relação à questão creche para a escola, quer dizer, dos bebês, né? Por que eu estou trazendo tudo isso? Porque isso é central no nosso processo, né, estrutural, né, de desigualdade social nesse país. E aqui entra na outra questão desses parâmetros, né, que é o debate da equidade. Então, se a gente não ampliar, né, para poder pensar, né, que nós só vamos construir, como a Fulvia Rosenberg dizia, essa longa marcha para a educação infantil democrática brasileira, nós não temos uma educação infantil democrática, né, no sentido do acesso, no sentido da qualidade. Esse é o nosso horizonte, é o horizonte de construir uma educação infantil democrática, partindo do pressuposto de que nós não temos. Todos nós sabemos. Mas nós somos sujeitos históricos agora. Quer dizer, como que nós vamos contribuir para construir essa educação infantil democrática, né? Com acesso, com qualidade, que enfrente as desigualdades, né? Porque quando a gente está falando das múltiplas infâncias, nós estamos falando também de muitos atravessamentos de desigualdade, né? E eu acho que isso que é né, a questão principal. E como sujeitos, né, comprometidos com a educação infantil, todos aqui somos, né, eu acho que nós não podemos ser, e ninguém mas a questão é como enfrentar isso, coniventes com processos de desigualdade na educação infantil com as crianças tão pequenas no Brasil. Então, o mínimo, né, que eu penso que a gente precisa ter é esse lugar, sim, do desassossego,
do incômodo, né? De se sentir, sim, né? Impactado quando a gente vê, né, que crianças, processos tão desiguais, tão diferentes, né, na estrutura da nossa sociedade brasileira. Então, acho que é isso que eu queria, né, só trazer. À tarde a gente vai ter, eu vou ter uma possibilidade para a gente discutir um pouco um dos aspectos dessas infâncias. E aqui eu queria trazer um conceito que a psicologia socioambiental também usa, que é de esperança projetual, né, que vem do design, vem do Tomás Maldonado, que trabalha com isso, né, e basta a gente dizer, né, eu falei, só uma coisa, eu falei da educação, né, educação especial e a educação ambiental, gente, também, né, nós estamos com desafios muito grandes, né, para essas novas gerações, né, e aí eu estou aproveitando, então, o conceito de esperança projetual. Ele trabalha com a ideia, né, de que, sim, nós temos que ter esperança, mas nós temos que ter projeto, né? A esperança sem projeto, né, ela, na verdade, é um jogo, né, ele vai dizer. Agora, o projeto ele também precisa ser sustentado, né, em um horizonte que é um horizonte de uma construção e de uma superação, né, dos problemas que a gente tem. Então, a gente espera que, ao longo do seminário, né, desse evento, a gente se coloque nessa posição, né, coletiva, né, de uma esperança projetual, né, de que a gente vai conseguir, né, com todas as suas contradições, né, enfrentar desafios para a implementação, né, dos parâmetros, de qualidade e equidade. Temos 15 minutos cravados de intervalo, porque vocês viram que a gente já foi, né, aqui, para todo mundo sair e tal, voltar, e nós temos uma mesa, né, que é a mesa Ações para a Implementação do Compromisso com a Qualidade e Equidade. Nós vamos mudar alguns atores aqui, porque a ideia é que, ao longo do dia, a gente tenha diferentes atores sociais, né, vindo aqui. E com debate. A gente espera ter tempo também para debate, ok?